tutorial de hoje a gente vai estar vendo um assunto muito interessante, principalmente para mim, uma área que eu gosto bastante, minha área de atuação, mais ou menos, atualmente, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre Web3 na prática. Como é que a gente pode integrar o Web3, que a gente tanto ouve falar, né? Com uma aplicação real, com um sistema real e no sistema que eu vou estar mostrando aqui para vocês, um sistema de login, tá? Para isso, pessoal, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos e eu quero explicar aqui para vocês inicialmente, para a gente poder entender o que de fato é o Web3, como aplicar e as aplicações que a gente pode ter com ele, tá bom? Bom, inicialmente eu queria ter basicamente essa linha temporal com vocês dentro da web para a gente entender o que de fato é o Web3, o que caracteriza ele, tá? E aqui eu vou tentar deixar da forma mais sucinta possível, mais simplória, para a gente não perder tanto tempo, só para explicar mais ou menos como é que a gente chegou e para que serve essa questão do Web3. Bom, então no Web 1.0, muito antigamente, a gente tinha como caracterização principal a questão do nosso conteúdo estático. Então nossas páginas, elas eram estáticas, como por exemplo um jornal ou um design estático, por exemplo, né? Páginas que não tinham uma interação com o usuário. O máximo que o usuário fazia, por exemplo, era, sei lá, transitar entre as páginas, então não tinha a interação entre o usuário e a aplicação de fato. Já com o Web 2.0, a gente teve essa evolução, que foi exatamente as interações que o usuário tinha. Então, por exemplo, quando você faz um login na sua aplicação hoje, isso é um conceito do Web 2.0. A partir do momento que você digita lá suas informações, aperta no botão logar, e ele te transforma, ele te transporta para uma página, ele fez uma série de interações que caracterizam o Web 2.0, que é a grande massa que a gente tem hoje aqui dentro da web, né? Bom, e a evolução muito vindoura com a blockchain, com as criptos, né? Todo esse mundo que a gente tem hoje é a questão do Web 3.0, né? Blockchain não se restringe exclusivamente a criptomoedas, né? Acho que é um pensamento de boa parte da galera, e ele não se restringe necessariamente a isso. A blockchain, na verdade, ela é uma descentralização, então você tem uma rede descentralizada, tá? E a gente vai fazer o uso dessa rede descentralizada para poder autorizar o usuário, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem agora. Claro que o Web3 ele tem diversas aplicações, diversos caminhos que a gente pode seguir, só que a ideia aqui é a gente ter uma introdução a isso e ver como é que a gente pode, de fato, implementar, tá? Entendendo essa parte, beleza, eu entendi que é descentralizado, mas pô, como é que eu faço essa interação, por exemplo, no login? O que é que vai acontecer de fato? Então, beleza, vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem esse fluxo inicial da nossa aplicação. Nossa aplicação, o usuário ele entra lá, tem uma página de login, ele digita o e-mail e senha dele. Basicamente, essas informações vão para algum tipo de back-end, para algum servidor, seja nosso, seja externo a gente, mas majoritariamente ele vai estar dentro de um servidor, de uma empresa, ou pode ser da sua empresa, da sua máquina, que vai processar aquelas informações e vai devolver. Isso é uma forma que a gente chama de ser uma centralização. Não necessariamente que está na sua empresa, mas ele está centralizado em algum local, algum servidor. E essas informações vão tramitar entre essa rede e vão voltar para a aplicação, para saber se a gente validou ou não, né? Já no Web3 a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem, na verdade, uma camada entre essas informações. Não necessariamente você não vai ter um back-end, não é isso. Na verdade, a gente vai basicamente ter uma camada entre a nossa informação que a gente quer transitar e a nossa página. Não necessariamente isso aqui é obrigatório, mas a gente vai ter uma camada de um provedor. E o que é esse provedor, né, no final das contas? Como eu expliquei para vocês, é uma camada descentralizada. Então, a gente vai ter que, de alguma forma, entrar em contato com essa rede descentralizada, entrar dentro dessa rede e pedir a informação e validar a nossa informação de alguma forma. Como é que a gente faz isso, né? Tem algumas formas de a gente fazer isso, mas majoritariamente as aplicações que utilizam o login de Web3 ou interações com Web3, elas usam uma coisa chamada as Chrome Extensions, Wallet Chrome Extensions, né? Que nada mais são do que extensões que a gente pode usar no Google Chrome ou alguns aplicativos também tem. Basicamente, alguém desenvolveu isso, que você vai usar para acessar essas aplicações, né? Atualmente, eu trabalho como líder técnico da Clever Wallet, que é um desses provedores que a gente tem. Não só um provedor, ela é mais do que isso, mas ela tem uma funcionalidade também como essa, que é basicamente essa que a gente tem, de a gente se conectar, por exemplo, com essa rede, essa camada de rede do Web3, tá?
Existem N outras, por exemplo, como a MetaMask, provavelmente você já escutou um pouco sobre ela, eventualmente, principalmente do boom do NFT que teve uns tempos atrás. Mas existem vários provedores que fazem isso, tá? Hoje eu vou estar utilizando a Clever Wallet, indico você usar ela, mas isso, quando você está desenvolvendo sua aplicação, você tem que entender que o seu usuário não necessariamente vai estar usando uma extensão só, e principalmente a gente tem que entender que ele pode nem estar usando, tá? Mas isso a gente vai ver ao longo do nosso código, tá? Sabendo disso, a gente tem dentro desse provedor diversas funcionalidades lá dentro, tá? Funcionalidades que perpassam não somente o login, mas em outras coisas, tá? E a gente tem, por exemplo, o Web3.js, que ele é basicamente uma biblioteca, que ele vai abstrair toda essa parte que o provedor te dá, por exemplo, que a Clever Wallet ela vai te dar, para uma forma mais fácil e principalmente com métodos e funcionalidades mais amigáveis ao desenvolvedor final, tá? Aqui a gente não vai estar usando ela, porque o que a gente vai estar fazendo é muito simplório para a gente estar utilizando o Web3.js para fazer isso. Futuramente, caso eu trouxer outros vídeos de aplicações, tem muita coisa que a gente consegue fazer com o Web3, a gente provavelmente vai estar utilizando, tá bom? Mas existem não somente o Web3.js, tem outras também que fazem isso, tá? Então, vamos lá, tá começando, vamos botar a mão de fato na massa. Eu vou estar criando uma aplicação Next e a gente vai ver diversos... Vou colocar aqui o Web3 Alpha, tá? Vou colocar tudo sim aqui pra gente estar fazendo. E a gente vai ver aqui algumas interações muito legais que a gente vai estar fazendo com o Next, tá? E eu vou explicar um pouquinho dessa problemática, muito entre aspas problemática, e como é que a gente vai resolver isso, usando até uma feature que foi recém-lançada, que é a Service Functions, tá? Dentro do Next.js, muito interessante elas. Bom, vamos entrar aqui no nosso pra gente observar algumas coisinhas dentro da nossa aplicação, tá? Eu vou abrir aqui o meu console, dentro aqui da minha página, e o que é que eu vou fazer, tá? Inicialmente, se eu digitar aqui window.ethereum, veja que ele traz pra gente algumas informações. O nosso provedor, quem provê essa informação, normalmente são extensões ou alguns aplicativos que fazem isso também, ele já provê pra gente todas as informações e funcionalidades que a gente vai precisar. Então, a gente vai utilizar-se dessas informações. Isso tem que ficar muito claro para você, por quê? Porque a gente primeiro precisa validar se isso realmente está na nossa aplicação, se o nosso usuário está usando, já que foge do nosso controle se o usuário está usando ou não uma extensão ou qualquer provedor que seja, tá? E olha que interessante, ele já dá aqui algumas informações para a gente e algumas funcionalidades que a gente vai estar usando. Entendendo isso daqui, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro limpar aqui nosso projeto, tá? Estou aqui dentro, vou botar esse hello world aqui. Dentro do nosso layout aqui, eu acho que posso mudar para Web3 Alpha. Vamos tirar esse Falcon aqui, a gente não vai usar. Globals aqui a gente pode resetar, sem problemas algum. E dessa forma, a primeira coisa que a gente tem que entender é nosso usuário, o nosso provedor, ele sempre vai estar utilizando o Windows. Então, é necessário que a gente use sempre o client-side. Então, é necessário que a gente, toda vez que for acessar essa funcionalidade, a gente coloque isso aqui dentro de uma client-side function, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos preparar primeiro o nosso design aqui. Não vou me aprofundar em nada disso, tá? A ideia só é a gente centralizar aqui para ficar um pouquinho mais visível pra gente, tá? Item Center e Justify Center. Ok, vamos criar um botão aqui dentro pra gente tá simulando esse nosso login, e eu vou chamar esse botão aqui de plugin, tá bom? E eu vou estar criando primeiramente a função, que vai ser a nossa função que vai estar fazendo esse login, tá? E aí a gente vai estar vendo, como eu falei no começo para vocês, como é que a gente vai driblar esse quesito de somente poder usar esse client-side, como é que a gente vai estar fazendo essa parte de login dentro aqui do Next.js. Primeiramente, vamos estar validando se a nossa aplicação está recebendo esse provedor. E como eu falei para vocês, a gente vai usar o window.ethereum. Ele vai dar esse errinho aqui, já a gente vai dar uma olhada. E o que é que a gente tem que validar? A gente vai ter que validar se o usuário ele não tiver, isso aqui a gente não tiver essa opção, a gente não tiver isso aqui dentro do nosso window. Eu vou dar aqui um console log, um console erro na verdade, web3 not detected. E vou retornar. A gente não vai trabalhar com essa parte de SEO nem UI aqui, é mais para ver como isso funciona. Mas a primeira coisa que a gente tem que validar é exatamente isso.
ver se de fato a gente tem acesso a esse login, né? Então vamos passar um clique aqui, passar esse handle login para testar isso daqui, se de fato está funcionando. Nesse meu login aqui, ó, se eu der um clique, não apareceu nada. Como não apareceu nada, quer dizer que ele passou, ele não entrou nesse bloco de código. Isso aqui já está funcionando. Show de bola. Sabendo disso, o que é que a gente vai fazer? Dentro aqui do nosso window.ethereum, a gente tem, na verdade, algumas funções que a gente pode estar usando aqui dentro, tá? A principal função que a gente vai estar usando para acessar esses métodos que a gente tem lá dentro e para manipular e poder transitar essas informações é o método de request, tá? Esse método de request é como se fosse um request que a gente está, muito entre aspas, fazendo para um banco de dados nosso. A gente vai chamar uma funcionalidade, passando sim ou não um parâmetro, e a gente vai receber uma informação. A maioria das funcionalidades dos métodos do Web3 a gente recebe uma função, mas não são todos. Por isso que o Web3.js ele facilita esse quesito. Mas no nosso caso, o que a gente vai estar usando? Ethereum.request. Dentro desse request aqui, a gente vai passar um objeto chamando um método aqui dentro. E esse método a gente vai estar chamando o ETH_request_account. Esse método ele é bem autoexplicativo, ele vai estar pedindo a conta. Então a gente basicamente não vai estar passando uma senha e um login para o usuário, ele vai estar pedindo essa conta, tá? Para o nosso provedor, e o provedor que vai se responsabilizar por passar ou não essa informação, tá? Eu vou associar isso aqui a uma constante e passar um await, porque no final das contas isso daqui é uma promise, tá? Então a gente passa um async aqui, e eu vou estar dando um console log para a gente estar visualizando aqui o que é que vai retornar essa minha informação, tá? Se eu voltar aqui dentro da nossa aplicação, o que é que eu vou estar fazendo? Eu estou aqui com a minha extensão, tá bom? Deixa eu colocar... E eu criei uma conta aqui de teste para a gente ver. Eu vou só validar uma coisinha, as conexões aqui. Cada extensão tem sua forma de se trabalhar, tá, pessoal? No caso aqui, a Clever Extension, ela tem um sistema de login automático. A partir do momento que você faz o login uma vez e você deixar ativado que aquele login realmente vai estar ativado, ele já faz essa parte de login automático, tá bom? E no caso eu estou usando aqui uma versão de teste, então provavelmente vão ter algumas coisas diferentes da de vocês, mas só fazer esse disclaimer, tá? Então, a partir do momento que a gente faz login, olha o que é que acontece, tá? Apareceu aqui para mim um pop-up, tá? E eu estou testando algumas coisas de responsabilidade, por isso que tá assim, mas apareceu um pop-up de conexão, então isso aqui é responsabilidade total do provedor, no caso aqui que está sendo a extensão, tá? E eu vou fazer a conexão com a extensão. Então eu vou dar um next aqui, vou dar um connect. E olha que interessante, vindo aqui do page, aqui para mim, ele me trouxe um array de endereços, tá? Então aqui dentro, o que é esse endereço aqui, né? Esse endereço nada mais é do que endereço da minha carteira, da Ethereum aqui dentro da minha extensão. E assim eu faço o meu usuário realmente está logado aqui. Eu estou dando a responsabilidade para o meu provedor de saber se ele está logado e ele trazer essa informação para mim. Então, a partir dessa forma, que eu já sei se ele está autorizado ou não, tá? Esses logs aqui, como eu falei para vocês, é porque eu estou na versão de teste e aí ele loga para mim algumas coisas, tá? Mas dessa forma, com esse data aqui, eu já tenho as minhas informações dentro desse request account. Eu recebi as minhas accounts, tá? Tá dando esse errinho do Ethereum, e por quê? Porque nativamente o nosso Windows ele não traz isso aqui pra gente, tá? Como eu não quero estender muito essa parte, eu vou adicionar aqui no nosso Next, nossa tipagem aqui do Next, vou criar uma interface aqui, na verdade, interface aqui, e eu vou passar dizendo que o Ethereum é um N, tá? Se a gente fechar aqui, automaticamente ele já arruma aqui pra gente, mas claramente ele vai passar isso aqui como N, então a gente não vai ter a tipagem correta, tá? Mas tudo bem. Sabendo disso, que a gente tem a validação do nosso provedor, que de fato a gente tem a informação, como é que eu vou fazer para poder fazer agora de fato o meu login? A gente tem que entender que esse endereço é um endereço único, é como se fosse um ID. Então, não mais o nosso back-end, a gente até pode ter um sistema de ID único no nosso ambiente e tudo mais, no nosso back-end, mas a gente já tem o ID pela carteira do nosso usuário. Isso aqui traz para a gente uma descentralização, a gente não é responsável mais pelo ID, a gente só vai ser responsável, por exemplo, se eu quiser salvar alguma preferência do nosso usuário, alguma coisa assim dentro da minha aplicação, eu vou usar o próprio ID da carteira do nosso usuário, tá bom? E aí, eu vendo disso, a gente agora tem vamos botar entre muitas aspas, o endereço único do nosso usuário, né? Que no caso é o nosso Address. Agora, como de fato a gente vai implementar esse login aqui dentro, né? Sabendo que a gente não vai necessariamente precisar. E aí você pode fazer N formas diferentes, tá?
Não necessariamente aqui você precisa seguir dessa forma que eu vou te passar, se você já mexe com outro tipo de login, tá? Mas a forma que a gente vai fazer aqui é através de um login, a gente vai simular aqui um login fixo aqui dentro, tá? E para isso, como é que eu vou usar, né? Aqui dentro a gente vai utilizar-se dos cookies, e aí vem o primeiro ponto, né? A gente sabe que a gente tem acesso aos cookies aqui dentro do nosso client-side, tá? E como é que eu poderia fazer isso, né? Se eu voltar, por exemplo, à nossa aplicação aqui e digitar um document.cookie, eu tenho acesso aos meus cookies aqui dentro, inclusive eu não tenho nenhum aqui. A gente pode aumentar um pouquinho essa tela. E aqui você pode ver que eu não tenho nenhum cookie, por isso ele não voltou, tá? Mas para fazer essa manipulação mais facilitada e principalmente, não é sempre que a gente vai ter essa facilidade de ter o server-side a hora que a gente quer. Normalmente a gente triga o login, então, eu quero fazer login, eu clico no meu botão e a gente sabe que essas functions assim do user, a gente precisa que ela venha de um client-side. Como é que a gente vai fazer? E aí aqui, de fato, a gente vai fazer basicamente uso das server functions, aqui como eu comentei para vocês. Então, como é que a gente vai estar fazendo isso, tá? Eu vou estar criando basicamente um state aqui dentro, chamado address, set address, e aqui dentro a gente vai criar um state com ele vazio, tá? Com ele nulo. E eu vou passar aqui que ele pode ser um string ou nulo, tá bom? Dessa forma, quando eu recuperar esse meu data aqui, o que é que eu vou estar fazendo? Primeira coisa, eu vou estar fazendo duas validações. A primeira é se o meu data, ele de fato é um array, né? Então aí eu posso fazer array.isArray data. Ou se ele não for um array, né? Ou se eu sabendo que ele é um array e esse array vinha vazio, né? Então ele não vier no endereço. Basicamente a gente pode fazer algum tipo de validação aqui dentro, dizendo que address invalid, alguma coisa assim, tá? E basicamente eu vou pegar meu address lá de dentro, então const address, e eu tenho que validar também se meu address tem alguma coisa. Então se address, se type of, vamos fazer assim, né? Type of de address é igual a um string, tá? Se ele é diferente, desculpa. Se ele é diferente de string. E se ele for um string, né? A gente vai fazer o seguinte. Se essa string, ela é maior, se ela for igual a 0, a gente vai retornar um então eu quero que ela seja maior do que 0, né? E a gente pode passar mais alguma validação aqui dentro. Sabendo disso, que a gente validou que nosso address realmente é um address, né? A gente vai dar um set address aqui dentro. Por que a gente vai dar esse set address? E aí vem a parte interessante que a gente vai poder fazer aqui, tá? O que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar criando um form aqui pra gente estar enviando. E a gente vai usar um pouquinho das actions aqui dentro, tá? Dentro desse form, o que é que eu já vou mudar? Eu vou dizer que meu type aqui é um submit, tá? Vou passar nesse form. Eu vou passar uma action, tá bom, aqui pra ele. E essa action vai receber o nosso handle login, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer, como isso daqui é um form e a gente vai clicar no botão de login, isso aqui a gente vai receber um form event, né? Um form event. Que vem do React. E a primeira coisa que eu vou fazer, para ele não recarregar nossa página, e a gente não ter esse recarregamento indesejável, a gente vai dar um prevent default. E sabendo disso, o que é que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar criando, eu vou estar criando aqui para vocês, basicamente, um actions.ts para a gente só aglomerar aqui dentro, tá? E aqui dentro eu vou chamar essa flag de, acho que vou puxar aqui minha colinha, e a gente, exatamente, então é use server. Dessa forma, a gente transforma basicamente um arquivo ou uma função que não necessariamente é uma server function em uma function. Obviamente, nessas actions eu vou criar aqui dentro para a gente poder deixar mais organizado. Mas isso aqui seria 100% útil se a gente fizesse da seguinte forma. Uma async function, posso chamar de handle submit, tá? Submit. E aqui dentro eu posso passar o meu use server. Então, tudo que eu executar aqui dentro do meu use server, as nossas server actions, quando a gente puxar aqui dentro do nosso login, a gente vai estar conseguindo, ele vai entender, e lá no build type e tudo mais, o Next já vai fazer isso aqui na parte do servidor. E por que isso aqui vai ser útil pra gente, tá? E aí eu vou retornar aqui para nossa actions aqui, tá?
E eu vou deixar aqui mais para exemplificação, obviamente a gente sabe que se a gente não passar useClient ele já seria, né? Mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou exportar uma async function que a gente pode chamar de handle submit, pode ser, tá? E esse handle submit, o que é que a gente vai receber? O que é que eu quero fazer? Eu quero salvar meus cookies, né? E por que eu quero usar a parte do server-side? Porque o Next, ele forneceu uma coisinha pra gente, acho que são dos headers aqui, Next headers, headers, que são os cookies. Então ele já tem uma camadazinha, uma abstraçãozinha pra gente poder utilizar, que são os cookies. E a gente já consegue fazer manipulação a partir deles, tá? Sabendo disso, para eu salvar esse meu address, por exemplo, dentro dos meus cookies, eu vou puxar esse meu address aqui, que ele pode ser string ou null, né? E aqui dentro eu valido se de fato esse address ele é null. Então se ele for null, a gente não vai querer fazer necessariamente nada, né? Sabendo disso, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar literalmente salvando meus cookies aqui, e eu vou dar um set. E eu vou chamar a nossa key aqui dentro de app. Pode ser app, normalmente eu utilizo um pouco desse padrão, tá? Nossa aplicação, o path que a gente está. Como aqui o path é a authentication, a gente está no path da autenticação, vou dessa forma. E eu vou salvar agora o que eu quero salvar lá dentro. O que é que eu quero salvar? Qualquer coisa que me simbolize que a aplicação ela está logada ou não está. E como é que eu vou fazer isso? A gente pode criar aqui fora um data, pode ser, aqui. E eu vou colocar aqui primeiramente o address do usuário para a gente, ao longo da nossa aplicação, poder recuperar esse address, tá? E eu vou colocar aqui uma flag de, por exemplo, isLoggedIn, tá bom? E eu vou dizer que ela é true, né? Salvando isso daqui, eu vou parsear, eu vou dar um stringify, na verdade, desse data pra gente salvar lá nos nossos cookies, tá bom? Dessa forma aqui, a gente, em tese, já salvaria as nossas informações dentro do nosso cookie. Vamos testar para ver se tá tudo certinho, né? Então, o que é que a gente vai estar precisando agora? Chamar essa action aqui dentro do nosso form. Então, em vez de chamar esse handle login, a gente vai chamar a nossa action, que é o nosso handle submit. Handle submit, passando o nosso address. Só que, de qualquer forma, a gente precisa recuperar. Então, para ficar um pouco mais visualmente explicativo aqui para vocês, vou criar outro botão aqui, onde a gente pode chamar esse nosso handle login. E eu vou trocar isso aqui para handle address, tá bom? Handle address. E eu vou chamar isso aqui de get address, pra gente conseguir entender o que é que tá, o fluxo que está acontecendo, tá? E aí, obviamente, como a gente está em experimental ainda, ele vai dar esse erro porque a gente precisa habilitar a flag dentro aqui das nossas configurações do Next.js, tá? E eu vou puxar aqui na minha colinha a minha flag, tá? Que basicamente é o experimental. E dentro aqui, a gente tem várias opções, né? E, se eu não me engano, são server actions. E a gente vai simplesmente aceitar, tá? Como, de fato, a gente mudou ali, ele já vai startar, só que eu sempre dou um dev de novo, tá? E o que é que vai acontecer? Aqui dentro, ele deu esse erro novamente, mas foi por conta do nosso env file, porque toda vez que ele builda de novo, a gente acontece isso. Então, vamos colocar assim, só para não ficar aqueles erros ali, né? Bom, sabendo disso, vamos voltar aqui e recarregar essa nossa página, tá? Bom, com a página recarregada, eu vou dar só aqui dentro para a gente visualizar um pouquinho melhor. Vamos fazer um flex call. E agora a gente tem dois botões, tá? A gente tem o primeiro botão, que é o get address. E para a gente visualizar se de fato a gente está conseguindo essa informação, vamos fazer o seguinte, na verdade, vamos criar uma div aqui dentro. E esse botão aqui a gente dá um class, fazendo flex call, pode ser um flex row. E a gente dá um gap de 2 aqui. E a gente vai ter o botão. E a gente também vai ter um span mostrando o nosso address aqui, tá? O address, ou a gente mostra... vamos escrever dessa forma a gente tem esse waiting. A partir do momento em que eu der o get address, ele automaticamente pegou o meu address, mas por quê? Porque a minha extensão aqui ela já faz essa conexão automática, tá? Mas ele já pegou. E agora vamos testar se o nosso login está funcionando. Eu vou entrar aqui na minha application. A partir do momento que eu der esse login, olha que massa. Ele já setou os cookies aqui pra gente. Já transformou o nosso object no string, pra gente conseguir transformar isso eventualmente em qualquer coisa. E show de bola, a gente já tem isso. Então, como é que agora dentro do Next a gente de fato
vai conseguir validar se uma rota ela tá ativa ou não, tá? A gente dentro do Next tem uma funcionalidade, um arquivinho que a gente pode criar aqui dentro. E eu vou criar ela aqui fora do app, tá? Vou criar dentro aqui do nosso source, que é o nosso mirror, tá? Esse mirror, ele é basicamente auto-explicativo, né? Ele é o que fica entre as nossas páginas e a requisição. Então, vamos exportar uma default function aqui. Export async function mirror. E esse nosso mirror aqui, ele recebe um request, tá? Que esse aqui é o next request, que ele vem do nosso next server. Aqui dentro a gente consegue fazer as validações que a gente precisar. Então, por exemplo, se eu der um console log aqui, trazendo, por exemplo, chegou a coming to mirror. E eu salvar essa informação, apertar no meu log aqui e eu recarregar minha página, olha que interessante, ele chega sempre aqui. Então aqui dentro a gente faz a nossa validação do nosso request, tá? Para essa validação, vou botar até minha colinha aqui do lado. Para validar, o que a gente vai fazer? Esse request ele já traz algumas funcionalidades, algumas coisinhas para a gente. Dentre elas, ele já traz os cookies. Aquela mesma instância que a gente consegue, então a gente tem as mesmas funções. E aqui dentro a gente consegue validar se o nosso cookie está ativo ou não. E como é que eu vou fazer? Esse meu sistema de login, eu vou fazer uma coisa bem simples, vai ser o seguinte. Esse meu const, e eu vou chamar aqui o authData, ele basicamente é cookies, a gente tem essa nossa chamada, e eu vou dar um get e vou chamar o nosso app@auth. Essa get aqui é basicamente a nossa key, que está aqui dentro do nosso auth. Sabendo isso, a primeira coisa que eu vou testar é o seguinte. Será que esse data tem alguma coisa? Esse auth-data tem alguma coisa? Se ele não tiver, eu vou dar um throw de erro aqui, só para ele sempre cair nesse nosso caso aqui, tá? Se ele não tiver, a gente vai mandar ele para a nossa página inicial e não vamos criar uma rota privada para ele, tá? Bom, beleza. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é validar se a nossa informação que está dentro do nosso value, ela de fato é correta. Então, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse data aqui é um JSON.parse de auth-data. Então, se caso esse JSON parse não ocorrer um erro, ele vai entrar. Só que esse auth-data não necessariamente é já a nossa informação. Inclusive, se a gente desestruturar esse auth-data aqui, a gente dá um Ctrl+, aqui, a gente tem duas informações. O nome, que basicamente é a nossa key, e o value, que é o que tem de fato lá dentro. E o que eu quero é o nosso value, que é o que está em stringify. Né? Então a gente tem esse parse aqui dentro. Né? Com esse parse, a gente precisa validar a seguinte coisa. A gente, no caso que a gente já validou, a gente precisa o quê? Ok, parseou, tá tudo dando certo. Então, de fato, esse nosso parse aqui, a gente vai ter ele mandando para a página que a gente quer, por exemplo. Né? Então, vou mandar aqui para a próxima página. Né? Ele tem esse request aqui, na verdade, só que aqui a gente pode simplesmente puxar, em vez dentro desse request, a gente puxa do next request, que a gente já tem uma funcionalidade lá dentro, tá? E a gente, na verdade, desculpa, next request não, desculpa. Dentro do next response, né? A gente já tem algumas funcionalidades aqui, inclusive a próxima que a gente vai fazer. Caso alguma coisa dê errado durante esse processo, então o usuário de fato ele não tiver logado, o que é que vai acontecer? A gente simplesmente vai redirecionar o nosso usuário para a nossa página de login ou para a página que a gente queira. No caso, a minha página barra. Como é que eu vou validar tudo isso agora, né? A gente vai criar uma nova rota aqui dentro, então, utilizando o app router aqui, eu vou criar uma página chamada private, vou criar aqui um page.tsx, vou exportar aqui, export default function, e a gente pode chamar de private aqui dentro, e eu vou retornar basicamente aqui um H1 de private router. Ok, dessa forma, e detalhe, no mirror, ele não vai simplesmente funcionar sozinho. A gente até consegue que ele faça essa validação, só que a gente não necessariamente quer que ele valide isso aqui em todos os cantos. Senão, toda vez que ele entrasse na minha rota, lá dentro da minha, por exemplo, página principal, ele tinha que fazer essa validação. Então, ele ia entrando isso aqui infinitamente. Então, como é que a gente faz para passar algumas páginas específicas para ele? A gente pode exportar uma constante chamada config, que ela já vai dar algumas informações aqui dentro para a gente. E a gente tem um negócio chamado matcher aqui dentro, tá? Que a gente vai adicionar onde a gente quer que de fato isso aqui seja validado, porque eu só quero que isso aqui ocorra na minha private route. Então eu literalmente vou passar o meu /private aqui dentro, tá?
E a gente aqui dentro tem alguns matchers que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu quisesse meu private barra alguma coisa, tá? A gente tem outras funcionalidades que eu não vou entrar muito ao caso, mas isso aqui é possível a gente fazer em coisas, tá? Sabendo disso, o que é que a gente vai testar agora, tá? Eu vou deletar esses meus cookies aqui. E o que é que eu vou fazer? Se eu entrar no meu barra private aqui dentro, olha que interessante. Eu entrei aqui, mas ok, claro. Aqui, na verdade, eu não vou redirecionar ele só para o barra, né? A gente precisa construir essa URL. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um new URL e a gente vai dar um barra aqui. Só que a gente precisa passar mais algumas informações para essa URL, que vem de dentro do nosso request já. Então, a gente só vai repassar para frente isso daqui. Request.url. Show de bola. Sabendo disso, olha que interessante, agora ele já funcionou. Então, a gente tem o nosso address aqui. Então, vamos ver se o nosso fluxo de fato está funcionando, né? A gente tem o nosso get address, que ele recuperou, e a gente pode dar o nosso login. Só que, se a gente der o nosso login, por exemplo, se eu vim aqui em Action, ele só vai setar os cookies, a gente não vai estar indo para outra página. Então, eu aqui dentro vou importar net/navigation, a gente tem o nosso redirect. E esse sim redirect a gente pode dar só /redirect /private. A partir do momento que ele der o login, a gente vai redirecionar para o nosso private, né? Sabendo disso, que a gente já tem essa informação aqui dentro, vamos dar um login. E olha aqui, a gente deu o login e ele já foi para a nossa rota privada. E como é que a gente valida se de fato essa nossa rota privada tá dando certo? Ó, ele já está com a nossa informação, nosso address está aqui. Se eu simplesmente deletar novamente, der um F5 nessa rota, a gente já volta para o nosso get address, tá? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa implementação, tá? Como eu expliquei para vocês, a ideia era muito mais trazer para vocês essa implementação de fato como ocorre do Web3 dentro da nossa aplicação. Quis mais explicar aquela função do request e outras funções que a gente pode ter. E a gente podia passar aqui horas e horas falando, que tem muita coisa mesmo, tá? Mas basicamente é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é isso, tá, pessoal? Até a próxima.